Salve pessoal, Júnior aqui, seja bem-vindo ao meu canal, trazendo mais um vídeo para vocês. Agora a gente deu uns passinhos atrás, né? Vamos cadastrar os jogadores. Antes da gente ter o nosso jogo multiplayer, a gente vai criar uma forma dos jogadores se cadastrarem, beleza? Claro, a gente agora tem a gerência, então não é porque ele se cadastrou que ele já pode logar. Imaginem, você pode fazer de uma forma automática isso. Mas pense no seguinte cenário, você está com a versão demo, publica em qualquer lugar, o jogador vê lá, ele pode cadastrar e você vai lá e aprova ele. Ó, beleza, esse jogador eu quero que ele teste, esse jogador eu não quero deixar por algum motivo, enfim, você tem essa gerência. Aí quando o seu jogo for para uma Steam, beleza, você deixa lá autenticado para todo mundo que baixar o seu jogo pela Steam vai estar autorizado a jogar porque compraram o teu jogo. A não ser que o jogo seja gratuito e você queira verificar alguma coisa, tem alguma denúncia de algum, sei lá, usou alguma ferramenta que pode atrapalhar o funcionamento do seu jogo, você conseguiu gerenciar, viu quem é o jogador e você vai lá, desabilita, o jogador não pode mais jogar seu jogo, beleza? Então pode existir esse tipo de coisa. A gente agora está usando um banco de dados para isso, então a gente é o gestor realmente do jogo. Eu estou tentando achar uma palavra para isso, mas enfim, quando você builda seu jogo, sendo multiplayer ou single e coloca para vender, se você não tem um banco de dados para gerenciar isso, você não tem controle nenhum dos usuários, você não tem gerência naquilo. O pessoal vai salvar, você tem acesso no máximo ali ao arquivo ali de save, mas é aquilo, você não consegue acessar as informações ali, a não ser que você crie um player que tem ali um botãozinho escondidinho, né? Você cadastra uma senha ou um password ali e você consiga acessar um menu que te dê algum superpoder ali dentro do jogo. Mas vai ser um usuário, qualquer um que descobrir isso tem acesso a esse superpoder também. Tendo um banco de dados é melhor, você sabe que só você vai ter acesso a isso, beleza? Acho que eu falei demais, mas eu vou deixar essa parte. Primeira coisa, primeiro pré-requisito, está chegando no vídeo agora, não sabe o que está acontecendo. A gente vai usar banco de dados para isso aqui. Então, volte nesses vídeos aqui e acompanhe lá, porque a gente faz a instalação do Workbench aqui, na própria máquina, beleza? Você não precisa ter um servidor externo para testar, você vai testar aqui. Ah, Júnior, eu tenho na Amazon, eu tenho acesso a 9 meses ainda, eu tenho acesso a 1 ano. Então, beleza, você pode testar lá, só vai alterar o IP, o usuário e senha, é claro, mas fora isso vai funcionar normal, beleza? É a mesma coisa. Tanto local como no servidor na nuvem, a ideia é a mesma, beleza? Então, primeiro passo aqui, eu não tenho um plugin. E lembrando, eu estou usando um plugin pago, ele está no Marketplace, o link vai estar aqui na descrição. Existem outros plugins, mas é um plugin que eu uso, é um plugin que eu vejo a maioria das pessoas utilizando, então, porque ele realmente atende o objetivo dele. Ele acessa o banco de dados, salva, consulta e deleta quando a gente precisar, beleza? Uma coisa importante também, você pode encontrar até outros gratuitos, eu acredito que tem uma versão light, até fiz um teste com ele uma vez, mas eu vou colocar para vocês aqui na tela a diferença, né, quando é o banco de dados light ou quando é o normal mesmo, né, o que dá acesso a tudo, por exemplo, MySQL versus o Lite, qual que é a diferença deles, ok? Então tá aqui na tela. Para resumir a conversa aqui, um você consegue gerenciar, o outro não, então eu prefiro gerenciar. Se eu vou usar um banco de dados é porque eu quero gerência daqueles dados, beleza? Se eu for criar alguma coisa que eu não vou ter acesso, é mais fácil eu salvar com um arquivo de save mesmo, que eu não vou ter, é uma dor de cabeça maior, beleza? Então, enfim, para mim ter gerência, eu prefiro MySQL, beleza? Você conhece outros recursos, conhece outro plugin que pode ser gratuito também, deixa aí na descrição que eu dou uma analisada nele também, beleza? Eu realmente, quando eu encontro uma coisa que serve como solução para mim, eu não fico pesquisando outros. Eu tenho aquele, serve para mim, então é esse que eu vou usar, beleza? Vamos lá. Então podem ver, para mim, ele não está aqui, ó. Se eu buscar por MySQL, ele não está aqui. Vejam uma coisa, eu quero explicar isso bem, porque no vídeo eu não expliquei muito bem essa parte. Vejam. Ó, se a gente vir aqui, About Unreal, ele vai mostrar qual que é a versão que eu estou utilizando. Nesse projeto aqui, para multiplayer, eu estou usando a 5.1. Foi bem antigo lá atrás, quando estava saindo a 5 ainda. Então, eu peguei a 5.1 e comecei a utilizar ela. Baixamos o source lá no GitHub e configuramos o servidor dedicado. Igual está aqui nesses vídeos aqui. Tem uma série de vídeos que você precisa ver para criar o servidor. Então, nessa parte aqui, eu não abro essa engine aqui, ó. Eu não consigo acessar ela. Que isso, tem um autosave aqui. Meu Deus, deixa eu desabilitar isso. Não gosto de autosave. Enfim, quando essa engine saiu, eu peguei a 5.1 e baixei o source dela. A gente criou o servidor dedicado, está funcionando. Se eu vir aqui em plataformas e querer buildar, eu venho em Windows e escolho se eu quero criar o servidor ou cliente.
Ok. Só que vejam que interessante, vamos lá no aplicativo da Epic. Então aqui para mim tem todas as engines que eu utilizo, tá? Então se eu for na 5.1, só para melhorar a explicação aqui, ó, vejam, tá falando que o plugin que eu tenho aqui está instalado na 5.1. Então eu posso remover ele, instalar novamente, só que não vai aparecer para mim nessa engine que eu tenho na 5.1 que veio do GitHub, porque ela veio do GitHub, ela não veio desse aplicativo da Epic. Quer ver? Vamos lá. Ok, abri um projeto que eu uso para vocês aqui, na verdade é um backup. Se a gente vir aqui sobre a ferramenta, é a mesma, 5.1.1, beleza? Se eu vir em plugins e procurar por MySQL, ele aparece aqui, claro que ele está desativado, mas ele aparece aqui para mim. Por que ele aparece? Porque essa engine aqui tem ligação com o Marketplace. Então, quando eu adicionar um plugin na 5.1, ele vem para cá. Claro, ele vai para o source, né, da engine que baixa lá. Já viu quando você baixa, a primeira vez que você vai criar um projeto, você vai baixar a versão da engine, ele vai abrir lá a Unreal e vai escolher lá, e você escolhe o que você quer fazer. Quer criar um projeto, quer criar um filme, quer criar alguma coisa, enfim. Você escolhe qual jogo ou qual... Você escolhe o que você quer desenvolver, beleza? Então mostra aquela tela. A partir disso, você não precisa toda vez ir na Epic, abrir o source da engine que você está usando, a versão, e lá procurar qual o projeto, pelo menos não precisa, né? Mas se você faz esse caminho todo, saiba que não precisa. Você pode ir lá na pasta do projeto onde você salvou e abrir ele. No caso é a cópia que eu tenho aqui. Abrir ele, e ele, como ele tem esse link com o Marketplace, ele aparece para mim aqui o plugin para me habilitar, beleza? Por que não aparece na outra? Porque, novamente, ele não tem esse link. Um source que vem da Epic é diferente desse do GitHub. Então a gente tem que copiar isso, né, colocar manualmente. Então como que eu faço para fazer isso? Vamos lá. Daí vejam, a primeira vez que eu baixei, novamente, estou tratando o projeto que veio da Epic agora, beleza? Então baixei lá em engine 5.1 da Epic. Ele vai criar essa estrutura para mim aqui, ó. Então 5.1 e você vai navegar. Novamente, não é o projeto aqui. É engine, você baixou lá para você desenvolver na 5.5. Então vai criar uma pasta da 5.5, você vai ver quando você entrar nela não tem nada, vai ter essa pastinha aqui. Então você vai navegar dentro de pasta da engine, vai vir em plugins e vai ter um monte aqui. Vai apertar o M aí que ele vai te jogar dentro do Marketplace, porque ela criou uma pasta aqui que é sobre o Marketplace. Então tudo que for do Marketplace vai estar aqui dentro. Eu vou pegar o MySQL, Ctrl C, beleza? E estão vendo? Eu tenho esse nome feião aqui, ó. Tudo Invent 5.1, Rap 5.1, 5.1. Por que ele criou esse tanto de 5.1 que eu não faço a mínima ideia, mas enfim, tá assim. Tá vendo aqui, ó, pra mim, na estrutura, eu acabei de entrar no meu projeto, na pasta onde tem o executável, eu vou criar uma pasta plugins aqui também. E vou jogar dentro dela o meu MySQL. Ok? Entenderam? A gente pegou do source que vem da Epic e colocamos no nosso projeto que é multiplayer. É claro que agora, se eu voltar para cá, vou vir em plugins, MySQL ele não vai aparecer, eu preciso reiniciar a minha engine. Então vamos lá. Vou tentar abrir ele aqui, ele vai dar um erro, porque ele vai ter que rebuildar isso aqui, beleza? Pode clicar em sim, dependendo da versão da sua engine, acredito que na 5.4 ou na 5.5, talvez, dependendo do plugin novamente, talvez ele consiga resolver aqui mesmo, tá? Mas lembrando, você vai ter esse arquivo aqui que a gente abre lá no Visual Studio, que a gente builda, vamos dizer assim, manualmente. Lógico, a gente não precisa escrever nada, mas é só apertar lá F5 para ele buildar. Mas novamente, dependendo da versão, pode ser, ou dependendo do plugin, pode ser que isso funcione. Ah, Júnior, eu tenho um plugin, sei lá, de otimização de players, otimização de personagens, ou sei lá, qualquer plugin. Você consegue baixar na versão. Então, só para explicar melhor, se você baixou uma versão da 5.4 ou da 5.5 para fazer um servidor multiplayer, vindo do GitHub, você vai precisar ter um clone dela, vai ter que ter um 5.4, 5.5 ou 5. Alguma coisa vindo da Epic. Porque quando você pegar o plugin do Marketplace, ele vai estar dentro desse source aqui, você vai pegar dele e vai trazer para o seu projeto, beleza? Ah, eu posso colocar direto no source também para replicar para todos? Pode, mas normalmente você não vai ter mais de um projeto aqui multiplayer, né? Você vai ter um que você vai trabalhar e uma cópia dele. Então,
tecnicamente é a mesma pasta, vamos dizer assim. Você vai fazer cópias, então vai ser a mesma estrutura aqui. Vamos supor, depois que eu terminar esse vídeo, Ctrl C na pasta inteira aqui, vou criar uma cópia dela para me atualizar o que eu tenho, beleza? Tá sendo um vídeo mais longo, mais explicativo, mas é para não ter erro. Senão você vem, baixa lá no source da Epic, vai abrir o source do GitHub e não vai funcionar. Ou no caso, o seu projeto multiplayer do GitHub. Vai estar procurando lá o plugin e não vai achar, porque ele está aqui, ele está da Epic. Você precisa pegar e trazer para cá. Dessa forma que a gente fez, beleza? Eu pensei que tinha clicado sim. Ok, vou esperar um tempinho aqui, assim que ele falar para mim que tem erro, que eu preciso buildar manualmente ou não, a gente volta, beleza? Esse ele não vai conseguir. Ué, conseguiu, só porque eu falei. Não, só porque eu falei ele conseguiu. Aí pode dar um update aqui, não tem problema. Ele conseguiu se virar sozinho. Mas vejam, vamos supor, porque por algum motivo, na minha versão aqui ele conseguiu e na sua não. Talvez o plugin que eu já fiz, ele já estava atualizado, enfim. Vamos novamente. Vamos aqui, vou cobrir todos os problemas. Você colocou, ele falou, não, você precisa buildar manualmente. Você vai abrir seu arquivo do Visual Studio, beleza? Aqui ele está com algumas pastas aqui na tela, mas não importa isso aqui, tá? Importa isso aqui. Se você seguir os vídeos, vai estar aqui tudo certinho, é só apertar o F5, ele vai começar a buildar isso aqui, beleza? Caso no teu não resolva sozinho lá, pode ser por N coisas, cara. Pode ser muitas coisas que ele faça isso, beleza? Dependendo da versão, dependendo da atualização que você pegou do Marketplace, lá do plugin, enfim, pode ser várias coisas. Mas se você pegou, deu erro, é só abrir aqui igual eu fiz, apertou F5, ele vai compilar, às vezes vai aparecer lá, se eu não me engano, nesse plugin são 7 passos que ele vai fazer. Então vai lá, 0 de 7, 1 de 7, até 7 de 7, acabou, deu ok, que ele vai dar ok, beleza? Vai dar tudo certo. É só você abrir em Gine novamente, igual aconteceu aqui, beleza? Então eu acredito que ele já fique aqui para mim agora, deixa eu ver. Aí, já está até habilitado aqui. Beleza? Então terminamos. A gente tem acesso agora ao plugin do MySQL, beleza? Então, novamente, tem os vídeos explicando como você configura esse cara aqui, como faz as coisas. Mas primeiro, eu vou dar um passo mais atrás agora. A gente vai lá no nosso banco de dados. Bom, pessoal, estamos aqui na nossa tela de banco de dados agora. Esse Workbench aqui é a interface, tá? Então, independente do banco que eu estou acessando, no caso eu estou acessando um banco local. Esse SIS aqui é o banco que a gente criou localmente. Poderia ser um outro banco que tivesse na nuvem. Então poderia estar na Amazon, poderia estar num servidor do Windows, poderia estar em qualquer local. A ideia aqui, essa tela é a mesma. O Workbench aqui é só um plugin, é só um software que vai te permitir, né, acessar esse banco de dados em qualquer local. Então eu já digitei o usuário e senha aqui, como é explicado nos vídeos anteriores aí, e aqui é a janela que a gente está vendo. Eu apaguei meu usuário, todos os comandos que eu for utilizar aqui vão estar disponíveis aqui na descrição. Então se você não tem habilidade, nossa, Júnior, eu nunca mexi com banco de dados na minha vida. Não tem problema, cara. Claro, hoje em dia ainda é até mais fácil, né? Hoje em dia, para quem é aventureiro aí, pode ir no ChatGPT, perguntar algum comando, ele vai ali, à medida do possível, te responder da melhor forma, né? Se você fazer uma pergunta, vamos dizer assim, mais ou menos certa, ele vai te dar uma resposta também mais ou menos certa. Não é inteligência ainda, mas enfim, isso fica um debate para outra vez. Mas ele vai te ajudar, ou claro, você pode pesquisar ali na internet, no Google mesmo, vai achar os comandos. Mas aqui, por enquanto, eu vou usar só uns comandos para mostrar para vocês o que a gente vai fazer, beleza? Lá na Unreal. Por enquanto a gente vai testar aqui. O primeiro comando que eu vou deixar aí na descrição vai ser um select, né? O select é o mais fácil de todos, né? Então, o select asterisco quer dizer que eu vou selecionar tudo de algum local. From, né? Que é da onde que eu quero selecionar tudo. Jogadores. E posso dar um Ctrl e apertar o Enter aqui. Ele vai ler minha tabela e vai falar, vixe, não tem nada. Por quê? Eu usei um comando anterior. Eu usei esse comando aqui, ó. Delete from jogadores. Ok? Então isso deleta tudo. Tomem cuidado para utilizar, ainda mais se você estiver em produção, né? Tiver com jogadores cadastrados. Feito isso, deleta tudo. Claro que você consegue utilizar filtros para isso. Você consegue deletar o jogador específico, vendo pelo ID, pelo nome que ele tem, enfim, tá? E o próximo comando é um pouquinho maior, mas vai estar aí na descrição também. Para mim eu já coloquei no Ctrl+C, Ctrl+V, tudo certo, mas para vocês vai estar assim, ó. Agora eu estou ficando em dúvida se eu deixo normal ou não. Bom, para vocês eu vou deixar assim, ó. Teste, é o nome do jogador que a gente vai cadastrar. A senha, pode ser qualquer senha, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E aqui eu vou colocar teste@teste.com. A gente não está verificando se esse e-mail é válido ainda, tá? Então, dessa forma aqui, se eu der um Ctrl Enter, eu cadastrei esse jogador. É claro que para o nosso banco, né? Mesmo agora a gente tendo um banco de dados para gerenciar o nosso projeto, ou o nosso jogo, no caso, já vai ser um jogo, né? O pessoal vai estar cadastrando ali já. É importante você otimizar, né? Você não é porque tem um banco de dados você vai deixar largado lá. Então é importante esse carinha aqui, ó, que vai ser o nome do jogador. Então tem duas formas para a gente atacar isso aqui. Você pode autenticar o jogador pelo e-mail, tá? Ou pelo nome de usuário dele. O nome do usuário acaba sendo mais amigável para o jogador cadastra o nome que ele acha interessante e não precisa ficar toda vez digitando o e-mail dele. Claro que a gente pode usar artifícios para, quando ele fechar o jogo e abrir novamente, ele colocar um botãozinho lá, salvar usuário e senha, então ele já entra automático. Mas é importante você dar esse mimo para o jogador, coloca o usuário e senha aí que ele gosta. Então ele vê lá o usuário dele, ou claro, ele tem outros usuários cadastrados, ele consegue logar com outros quando ele tiver, beleza? Então o que a gente tem que fazer aqui, ó, inibir de entrar com o mesmo nome. Claro que o mesmo e-mail é meio impossível, né? A pessoa ter 2 e-mails iguais, mas dá para a gente também verificar o e-mail. Então, no caso aqui, nessa tabela, se eu apertar novamente Ctrl Enter aqui, ó, eu cadastro novamente o mesmo jogador. Vamos voltar algum comando anterior? Então, Select. Tá vendo? Cadastrou 2 testes aqui. A gente pode fazer esse tipo de verificação na Unreal. Só que o que der para o banco de dados fazer, cara, a gente tira a carga de lá. Então, vamos resolver aqui, ó. Se você não tem habilidade para mexer, não tem problema. A gente vai vir aqui, ó, na tabela jogadores, tá vendo? Vou minimizar aqui. A gente tem os slots aqui também, os vídeos estão explicando lá, tá? Então, a gente pode clicar com direito e vir aqui, ó, Alter Table, para a gente alterar a tabela, ou, mais amigavelmente, você vir nessa chavinha aqui, ó, clica nela. É a mesma coisa. Vai abrir mais uma tabela, tá vendo? Eu tinha uma aqui, é a mesma coisa, tá? Então, posso fechar aqui tudo, ó. Para vocês, normalmente vai estar assim. Vem na tabela, vem na chavinha, vai aparecer aqui e você consegue configurar. Júnior, eu não sei o que quer dizer nada dessas coisas. Se você deixar o mouse aqui em cima, ele vai falar o que está sendo cada coisa. Então aqui está falando que é o primary key. Júnior, eu não sei o que é primary key. Aqui not null, quer dizer que ela nunca vai ser nula, tá? E a última que eu coloquei aqui é o AI, que é auto-increment, ou seja, ela vai incrementar números automaticamente. Vocês viram? Para mim aqui, ó, já estamos no número 18. Então, foi 18 cadastros que eu já fiz nesse momento aqui, tá? Então ele sempre vai incrementando. Enquanto essa tabela, enquanto esse banco existir, esse número nunca mais vai zerar, beleza? Então ele sempre vai continuar daqui. E para os jogadores, o que a gente pode fazer? Ó, pegar o nome do jogador aqui, ó. O jogador não vai conseguir cadastrar no momento que pedir lá usuário e senha, o campo que ele colocar o nome não vai poder ser nulo, ou seja, ele não vai poder deixar aquele espaço em branco. Novamente, na Unreal a gente consegue fazer isso, a gente consegue inibir daquele campo ser nulo, mas o banco retorna para a gente um erro e o plugin detecta isso, fala, ó, não conseguiu por conta disso, então a gente consegue tratar esse erro lá. Então, se dá para trabalhar aqui, cara, deixa aqui responsável por isso, tá? Então, a gente marcou not null aqui e a gente pode marcar esse unique também aqui, ó, para ele, ó. Então, o nome do jogador vai ser único, ou seja, esse nome que ele cadastrou, teste01 ou teste, é só esse que vai existir no banco, não pode ter outro teste, é só um. E assim também a gente pode cadastrar aqui no e-mail. O e-mail também vai ser apenas um. Ah, o jogador ele quer cadastrar o mesmo e-mail para 2 usuários diferentes. Não, ele vai criar um usuário, vai ter que ter outro e-mail para criar outra conta para ele também, beleza? Então, feito isso, é só dar um apply e já vai estar configurado, beleza? Tá, aqui para mim ele deu um erro porque eu já tenho 2 nomes cadastrados iguais, né? Então vou deletar ele aqui novamente. Vou deletar todo mundo, senão ele não deixa eu colocar, né? Não, ele fica com inconsistência ali, tipo, ô meu, eu tenho 2 nomes cadastrados, tá falando que não pode, mas já tem. Mas agora sim, ó, ele deixou. Agora, quando eu for cadastrar, vejam, cadastrei o primeiro, normal. Aqui embaixo, vou apagar os erros aqui, ó. Ok, já tem um cadastrado agora. Se eu for cadastrar o segundo, ele vai falar que não pode porque já tem um nome cadastrado. Eu posso tentar colocar aqui, ó, teste 1 e tentar novamente. Ele vai dar outro erro, porque, opa, agora é o e-mail que está igual. Mas é claro, se eu colocar teste 1 aqui, ele vai deixar, beleza? Então, a gente voltar aqui no Select, ele mostra para mim que eu tenho um usuário chamado teste e um chamado teste01, cada um tem um e-mail separado, ok? Muda o número ali, mas é um e-mail diferente, ok?
esses erros aqui a gente consegue pegar lá na Unreal. Então vamos lá, o objetivo desse vídeo foi esse. Se você está conseguindo observar a tabela, novamente, nos vídeos anteriores a gente criou isso aqui. Está conseguindo cadastrar aqui legalzinho, igual a gente fez, dá erro quando o nome é igual ou o e-mail é igual, beleza, teu banco está configurado para a gente continuar o cadastro. E é claro, o outro passo também que é importante e vital é aqui no plugin. Então se o plugin está ativo aqui na engine que você está usando para Source, pronto, a gente já está pronto para criar a nossa janela de cadastro, beleza? Então no próximo vídeo a gente vai fazer isso já. Então agradeço aos membros do canal, muito obrigado pela força. Foi novamente um vídeo explicativo, mas agora sim, se você tem esse plugin na sua versão da Unreal e não estava conseguindo visualizar ele ou acessar ele no seu Source, era por conta disso. Tem que pegar de lá e trazer para cá, igual a gente fez aqui no vídeo, beleza? Qualquer erro, deixa aí nos comentários, mas acredito que vai tranquilo, beleza? Qualquer coisa, deixa nos comentários. Os links vão estar todos na descrição, juntamente com os comandos, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, marca o sininho e a gente se vê numa próxima. Grande abraço, bem, e valeu!